podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperava encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partiram sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Nós que somos filhos da ressurreição, que vivemos o desafio diário de ressurgir, de reencontrar o caminho que nos leva ao Senhor. Essa canção que faz parte do CD O Amor Me Elegeu, uma belíssima composição do Valmir Alencar, que traz justamente o tema do Evangelho, que nos faz pensar a história dos dois discípulos de Emaús, sempre colocando-nos na cena. Os dois discípulos viviam a desilusão do Calvário. Quantas vezes nós já falamos aqui que o Calvário foi uma experiência para os discípulos de desilusão? Eles acreditavam que o reino de Deus, que Jesus tanto dizia ter vindo implantar,
aconteceria ainda com a presença de Jesus. Muitos tinham uma ilusão não, né? Uma compreensão. Nós não podemos dizer que eles estavam iludidos. Eles apenas ainda não tinham o conhecimento da plena verdade. Conviviam com Jesus, escutavam o tempo todo aquele discurso libertador do Senhor e acreditavam que a libertação que o Senhor dizia, que o novo reino que o Senhor prometia tanto em seus discursos, seria de repente demolir as estruturas do Império Romano, retirar os romanos do poder, sair daquele jugo de escravidão que o povo vivia. Então, certamente, no coração de muitos que presenciaram o Calvário, havia uma desilusão. Tanto é que, na continuidade dos acontecimentos após o Calvário, muitos discípulos voltaram aos seus antigos ofícios. Pedro voltou a pescar e levou com ele alguns. Um retomar da vida antiga porque as esperanças estavam de alguma forma fragilizadas. A experiência dos discípulos de Emaús é muito fecunda porque é um pouco do que nós experimentamos também. Eles estavam voltando para a sua terra porque já não tinha mais sentido permanecer em Jerusalém. O mestre estava morto. Então, voltar para Emaús, fazer o caminho de volta, significa, dentro deste contexto, retomar o que era antigo. Vamos lá, já que não deu certo o que ele nos prometeu, vamos retomar a nossa vida. Então, é claro que esses dois, e nós não podemos dizer que são homens, se são mulheres, são discípulos. Eu gosto de pensar que é um casal. Uma família que volta depois de um processo de desilusão. Volta para reencontrar o seu mundo e ressignificar o que havia ficado, o que havia sobrevivido. Certamente esses discípulos também tinham deixado tudo para estar com Jesus. Então eles experimentavam essa desilusão, não deu certo. Aquilo que nós havíamos planejado para a nossa vida caiu por terra. E enquanto fazem um caminho de volta, desesperançosos, eles encontram Jesus e não o reconhecem, porque já é um Cristo glorificado. Os olhos não podiam perceber que aquele homem que caminhava com eles e que puxava um assunto, porque Jesus é muito pedagógico, Jesus faz a cura liberando do outro, pela palavra, o que é amargura. É tão interessante a gente perceber Jesus puxando a língua das pessoas antes de realizar a cura. Justamente para nos ensinar que no processo de dizer o que nos angustia, nós já iniciamos um processo de cura. A cura vem quando nós também conseguimos verbalizar aquilo que nos amargura. E foi isso que ele fez. Certamente percebendo a tristeza no olhar daqueles dois, começa a perguntar para eles: qual é o motivo da angústia? Qual é o motivo da tristeza? E então eles começam a dizer: tu és o único forasteiro nesta terra que não sabe o que aconteceu? Será que só você não conhece o motivo da nossa angústia? Ah, minha gente, é tão significativo este voltar para casa dos discípulos de Emaús. Este caminho de volta, este caminho que coloca Jesus como aquele que vai ajudando a ressignificar o que eles voltam para buscar. Na verdade, eles voltam para casa desiludidos, mas quando chega no lugar de seu destino e o mestre insinua que continuará o caminho, os discípulos convidam que ele ficasse, porque já era tarde. Um dia inteiro de caminhada, certamente estava cansado. Fique, nós lhe oferecemos o pouso, né? Já é tarde, o dia se declina. E Jesus ficou com eles. E no momento de partir o pão, eles o reconheceram. Porque o partir do pão é significativo na Sagrada Escritura. Não é só matar a fome do corpo, mas é também matar a fome da alma.
E então, os discípulos perceberam que o Senhor havia ressuscitado. E o principal sinal da ressurreição na vida dos dois é justamente o partir do pão. Isto é, continua em nós, é o alimento que nutre a nossa esperança, o Senhor aqui. Então já não chore, Jerusalém, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Fico pensando que nós também, nos nossos caminhos, nas muitas estradas, e aqui eu pego o termo estrada no sentido metafórico, esses caminhos que nós andamos por dentro, que não são os caminhos que nós andamos por fora. Ainda ontem, presidindo uma cerimônia de um casamento, eu falava com os noivos que essa distância que eles andam da porta da igreja até o altar não é nada perto das distâncias que eles precisaram andar um dentro do outro para que aquele casamento se tornasse possível. Ainda fiz questão de catequeticamente dizer, né? O padre não celebra casamento de ninguém. Quem celebra casamento são os noivos. Eu nunca celebrei casamento. Eu apenas presido. Porque quem celebra o matrimônio são os noivos. São eles que estão recebendo um dentro do outro. Eu lhe recebo como minha esposa, eu lhe recebo como meu esposo. O sacramento é celebrado por eles, eu estou apenas ali em nome da igreja presidindo. Mas quantas distâncias eles precisaram andar para que eles tivessem o direito de dizer: eu escolho você, eu quero você em minha vida. Talvez seja por isso que muitos casamentos nem aconteçam de verdade, né? Porque as partes não estão celebrando. E a igreja é muito sábia em declarar nulidade assim. Não houve a celebração das partes. O que houve foi apenas um teatro. E o padre, muito bem intencionado, achava que presidia o que não estava acontecendo no coração dos noivos. As distâncias que nós andamos por dentro são essas que nos fortalecem, são essas que nos unem. Eu canso de dizer isso, né? Não basta morar na mesma casa, não basta a gente ter o mesmo sangue, não basta a gente ter o vínculo do parentesco. Se a gente não andou dentro do outro ao longo da nossa vida, nós não somos íntimos de ninguém. Podemos até ser parentes, familiares, mas nós não moramos um dentro do outro. Essas distâncias que nós andamos por dentro, essa que os noivos precisaram andar para que de fato se casassem ontem, e essas distâncias que os dois discípulos de Emaús precisaram andar dentro deles para reconhecer que aquele que estava ali de fora, comendo com eles, era o Senhor que havia sido crucificado, mas que agora estava glorificado e que estava ressuscitado, presente de uma outra forma na vida deles, continuando no coração e na mente. Ah, minha gente, quantas vezes nós também caminhamos amargurados, decepcionados, entristecidos, desanimados, angustiados, deprimidos, ansiosos. Quantas vezes nós também estamos vivendo os nossos deslocamentos, volto a dizer que não são meramente geográficos. Não é um andar daqui até ali, mas é um andar aqui dentro. Eu precisando andar na direção de um Padre Fábio que eu ainda não sou, mas que eu posso ser pelo poder do céu, pelo poder daquele que me elegeu. Mas um Padre Fábio que eu não alcançarei se eu insistir em permanecer parado onde eu estou. Se eu não ousar crescer a partir dos meus erros, dos meus equívocos. Sim, os momentos em que nós erramos, em que nós não fazemos o que poderíamos ter feito, ou então nos momentos da vida em que nós erramos cruelmente com os outros e com a gente, são felizes oportunidades que nós temos de caminhar na direção de um novo ser que podemos ser.
Todos os dias nós precisamos fazer o mesmo trajeto dos discípulos de Emaús. Seja para avançar, seja para retroceder, porque tudo é caminho. Não é só caminho aquele que nos leva para frente, é caminho também aquele que nos faz regredir, porque às vezes o avanço só é possível quando honestamente nós reconhecemos que precisamos dar alguns passos atrás para buscar o que nós esquecemos. Às vezes nós esquecemos coisas importantes da nossa história. Às vezes nós temos uma ilusão, né? E escutamos muito isso. Pessoas bem intencionadas que dizem: esquece isso, já passou. Não é tão mágico assim. Sim, há muitas coisas que nós precisamos esquecer, ir adiante, esquecer as mágoas, os rancores, os ressentimentos, porque senão a gente não caminha para frente. Fica ali parados, estacionados. Mas às vezes a gente não pode, a gente não tem o direito de esquecer detalhes da nossa vida que ainda precisam ser corrigidos por nós. Hoje eu falava com uma grande amiga, conversei um tempo precioso, e eu fiquei muito feliz porque ela é muito especial ao meu coração, mas ela não tem muita facilidade de falar do que lhe pesa. Ela tem uma facilidade de querer me ajudar nos meus problemas, e nem sempre eu tenho oportunidade de ajudá-la nos problemas dela. E hoje, surpreendentemente, ela resolveu me dizer, falar das angústias, das ansiedades, que envolvem um filho. E eu falava para ela justamente da necessidade que nós temos de viver os enfrentamentos. Às vezes, no desejo de fazer bem aos nossos filhos, nós vamos passando por cima de alguns enfrentamentos e a gente não vai fazendo na hora certa, e de repente aquele filho desaprendeu tantas coisas, ou não aprendeu tantas coisas que deveria ter aprendido, porque nós privamos demais os nossos filhos dos problemas. E depois aquilo se avoluma muito. E nós criamos um contexto em que aquele filho tem uma dificuldade imensa de lidar consigo. Por quê? Porque faltou o dar o passo atrás. O olhar com mais profundidade a maneira como nós nos relacionamos. Sim, muita coisa precisa ser esquecida para a gente poder viver. Mas muita coisa também precisa ser lembrada e colocada na pauta da vida. Naquilo que tantas vezes nós já falamos aqui. Os enfrentamentos que nos fazem crescer. Eu volto mais uma vez àquele episódio que eu disse para vocês da minha pregação aqui, em que eu usei de uma linguagem, fiz uma piadinha, que repercutiu negativamente no coração daqueles que creem diferente. Aquela piada que para mim não parecia ser ofensiva, ofendeu a muitos. Você acha que eu não quero crescer a partir do meu erro? É o meu enfrentamento pessoal, de estar diante de mim, de olhar para aquilo que eu faço de errado e reconhecer diante de mim mesmo que há muitas coisas na minha linguagem que precisam ser corrigidas. Minha gente, os nossos enfrentamentos familiares, se eles não acontecerem, nós não avançamos como família. Enfrentamento é aquela oportunidade que você tem de calmamente dizer ao outro o que ele precisa ouvir, por mais duro que seja. Sem enfrentamento não há crescimento. Se você não formaliza uma conversa, ela pode ser amorosa. O conteúdo muito duro, ele precisa ganhar o formato do amor, porque senão ele vai soar muito difícil nos ouvidos dos outros. Então essa oportunidade que você tem de retomar a sua autoridade como mãe, como pai, e dizer: meu filho, isso aqui não é um hotel, isso aqui não é um lugar em que você entra e sai sem comprometer-se, isso aqui é um lar.
E um lar de verdade, em um lar de verdade, as pessoas precisam se encontrar. Nós precisamos saber uns dos outros. Nós precisamos, sim, dar satisfações da vida que nós vivemos. Eu não quero dar satisfações nenhuma da minha vida. Então pegue as suas coisas e vá viver com os seus recursos. Vá fazer da maneira como você acha melhor, mas pagando as suas contas. Porque enquanto nós formos um grupo de pessoas que se amam, um grupo de pessoas que está aqui para viver uma comunhão, sim, nós devemos satisfações uns aos outros, sim. Seria muita irresponsabilidade da nossa parte a gente começar a liberar os nossos filhos para que eles vivam como eles querem debaixo do nosso teto, porque nós estamos pecando contra a autoridade. Padre, mas ele já é maior de idade, mas está sob o seu teto. E este estar sob o mesmo teto precisa nos comprometer. Senão as pessoas não amadurecem e elas vão começar a pensar que o mundo todo vai ser igual à casa dele. Um lugar onde não se precisa dar satisfações. Dar satisfações, minha gente, é uma forma muito saudável de comprometer-se com o seu crescimento pessoal. Sim, na vida nós temos que dar muitas satisfações. Na vida nós damos muitas satisfações, sim. Porque faz parte da correspondência amorosa. Eu me interesso, sim, por aquilo que eu posso fazer pelos que amo. E me interesso, sobretudo, por aquilo que percebo que eles podem fazer por eles mesmos. E quando não há essa correspondência, eu no papel de pai, no papel de mãe, no papel de irmão, eu tenho o direito sim de pontuar. Não aos gritos, mas através de uma conversa amorosa, como convém a pessoas que se amam. Nós não podemos entender pessoas que vivam dentro da mesma casa sem que o diálogo esteja estabelecido. E era justamente esse o sofrimento da minha amiga. De perceber que um status quo foi se estabelecendo e as pessoas foram se acostumando a não perguntarem, a não serem respondidas, a não se sentirem motivadas a dizer, a darem satisfações de onde vão, aonde estão, com quem estão, como gastamos o nosso dinheiro, com quem gastamos o nosso dinheiro. E aí nós vamos ficando amargurados porque nós vamos percebendo que nós não estamos cumprindo o nosso papel. Sim, porque o que realiza pai e mãe é justamente a percepção de que a autoridade está sendo exercida de maneira amorosa e que ela está repercutindo na maturidade do filho. O que faz com que os irmãos estejam satisfeitos uns com os outros é perceber que há uma ligação saudável entre eles. Sim, há divergências. Todos nós temos divergências dentro das nossas casas. Eu sou especialista nisso. Mas pelo amor de Deus, quando nós estamos sob o mesmo teto, dividindo o mesmo pão como esses discípulos, e a gente deixa de se reconhecer, alguma coisa está muito errada. Então esse status quo que foi se estabelecendo, ele acaba sendo muito nocivo à convivência. Porque a gente se acostuma com o silêncio do outro, a gente se acostuma com a irresponsabilidade do outro, a gente se acostuma com a grosseria do outro, porque chega um momento que o silêncio é grosseria. Eu não dar satisfações àqueles que eu amo, da vida que eu vivo, é uma forma estranha de ser grosseiro, de não corresponder ao amor que recebo. Não há nada mais triste do que a gente ser transformado em caixa eletrônico. Não há nada mais triste nas nossas relações familiares, aqueles que têm um pouco mais condições do que os outros, de serem interpretados como caixas eletrônicos. Um cartão de débito que você procura quando precisa de alguma coisa. Isso não é amor. Nada pode nos frustrar mais na nossa relação pessoal do que você perceber que o outro lhe interpreta assim.
como um caixa eletrônico que a gente busca, retira o que precisa, dá as costas e só retorna quando uma nova necessidade nos surpreende. Transformar o outro numa instância prática de solução de problemas é uma crueldade sem tamanho. E isso não é amor. Isso é relação utilitária. Isso é instrumentalizar o outro. É retirar o significado mais profundo que o outro tem. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Não é o meu caixa eletrônico. E a ele devo satisfações, sim, de olhar nos olhos, de contar o que está acontecendo, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus desafios, quais são as minhas dores, por que me tranco dentro do quarto, por que sofro dentro do quarto, por que passo a minha vida ali trancado. É direito do outro ter acesso ao que nós sofremos. Quando a gente começa a se blindar e não permitir que o outro tenha acesso aos nossos sentimentos, nós estamos cometendo uma crueldade com o outro. Porque quem nos ama de verdade sofre dobrado quando nos vê assim. Então a experiência dos discípulos de Emaús, ela é profundamente familiar e nos ensina hoje e sempre que se nós não nos sentarmos para partir o pão e todo o significado disso, eu convoco todos os significados do estar à mesa com o outro. Se nós não fazemos isso, minha gente, nós vamos nos tornando estranhos que vivem dentro da mesma casa. Estranhos que convivem, mas não comungam. Estranhos que estão dentro do mesmo espaço geográfico, mas não estão dentro um do coração do outro. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que nos assiste, você que nos divulga. A gente sabe que a Canção Nova tem crescido muito por causa de pessoas como você, que se beneficia do trabalho que é feito aqui e vai anunciando para outras pessoas. Estamos muito felizes que estamos agora na cidade de São Paulo. Qual é o canal mesmo de São Paulo? 59 em São Paulo. Você que é de São Paulo, 59.1? Vai fazendo essa notícia chegar, vai anunciando para as pessoas, vai recomendando a Canção Nova. Você sabe que tudo aquilo que você compra aqui na Canção Nova, você ajuda, a sua compra ajuda a manter todo esse sistema de comunicação no ar. Essa obra é totalmente voltada para a evangelização. Então o Davi, que é o departamento audiovisuais aqui da Canção Nova, com os livros, com os CDs, proporciona, nos dá o direito de continuarmos aqui fazendo o que a gente faz. Então o CD O Amor Me Elegeu, que é o novo trabalho que nós lançamos agora na Festa da Misericórdia, está disponível. Você pode ligar no 0 operadora 12 31 86 2600. Você pode comprar, você recebe na sua casa. Presenteie alguma pessoa que você sabe que esteja necessitada de uma palavra de amor, de uma mensagem que possa tocar o coração e possa mobilizar na direção de um tempo novo, de uma vida nova. Porque a gente sabe que a música tem um poder imenso. Quantas vezes na minha vida eu tomei novos caminhos, novas decisões importantes a partir de uma música que eu escutei. Deus sim fala através das canções. Então, O Amor Me Elegeu, uma ótima opção que você tem para oferecer a alguém que você ama. E eu recebi aqui também, olha que bonitinho, o Márcio Mendes. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo carinho. Esse design é dele? É? Um design do Márcio Mendes, uma cruz muito bonita, numa medalha, que também você pode adquirir através do mesmo telefone do CD. Obrigado, Márcio. Continuo lhe assistindo sempre que posso, acompanhando o seu crescimento espiritual
e o bem imenso que você faz a tantas pessoas através da sua comunicação, que é sempre tão perspicaz, sempre tão eficaz. Muito obrigado, querido. Lembrando que no próximo domingo, dia 27, eu estarei no Rio de Janeiro, no Quilômetros de Vantagem Hall, que é essa casa de shows que fica aí no Via Parque. Você que ainda não adquiriu o seu ingresso, ainda faltam alguns ingressos. Antecipe-se para você não perder essa oportunidade. É justamente o show O Amor Me Elegeu que nós faremos lá, em comemoração de 90 anos do Colégio da Misericórdia, não é isso? Uma festa muito bonita, um convite muito especial que eu recebi para ajudar, para fazer parte dessa comemoração. Estaremos lá. Então, dia 27 agora, lá no Quilômetros de Vantagem, no Rio de Janeiro, a partir das 19h30. É mais cedo justamente por ser domingo. Depois, no dia 30 de maio, eu estarei em Maceió, no ginásio do SESI, a partir das 20h30. Então, dia 30 de maio, que é a quarta-feira que vem, não é isso? O meu encontro está marcado com vocês, meu povo querido de Alagoas, meu povo de Maceió, a partir das 20h30 no ginásio do SESI. Na quinta-feira, eu estarei em São Sebastião, também em Alagoas. O show vai ser lá na Avenida Coronel Sertório Ferro, próximo ao Largo Muniz Falcão. Então, na quinta-feira, dia 31, São Sebastião, em Alagoas. Logo em seguida, no dia 1º de junho, nós estaremos na cidade de Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, no Memorial Vale da Saudade, João Pessoa. O show vai ser às 16h. Então, mais cedo, você que é de João Pessoa e região, convidado para estar conosco no Memorial Vale da Saudade. Também no outro dia, dia 2 de junho, em Igaraçu, também na Paraíba. Eu acho que Igaraçu não é Paraíba, eu acho que é Pernambuco. O Memorial Vale da Saudade, Recife, é isso mesmo, é Pernambuco, não é Paraíba não. Também mesmo horário, às 16h. A agenda é essa. Se você puder estar comigo em algum desses lugares, venha. Nós estamos com um novo projeto, O Amor Me Elegeu. Um show muito bonito que nos ajuda a rezar, nos ajuda também a alegria, trazer um pouco de descontração. A música, ela nos proporciona tudo isso. Boa noite, Lucas. Hoje o Lucas está aqui me ajudando a conduzir o programa Direção Espiritual. Cristian certamente mais uma das suas muitas viagens internacionais. Não vou nem ousar perguntar onde ele está hoje. Obrigado, viu, Lucas, pela sua presença. Vou atender aqui uma pessoa que me escreve, não quer ser identificada. Ela diz assim: Padre Fábio, boa noite. Eu não sei o que fazer. Me vejo numa vida sem saída. Passo o dia trancada no meu quarto chorando, não consigo me aproximar das pessoas. Tenho muita dificuldade de me expressar sobretudo os meus sentimentos. Tenho grandes problemas com a minha mãe. Nós nunca nos demos bem. Não queria que a nossa relação fosse do jeito que é. E é por isso que eu me isolo. Eu sei que não deveria ser assim. Sei que as mães são divinas. E por isso eu me culpo e choro muito. Eu tenho uma grande dificuldade de pedir perdão, de perdoar. E vivo com o coração cheio de mágoas. Já tentei mudar, já tentei ser diferente, mas em todas as vezes eu falhei. A cada dia eu me vejo mais sem saída. Minha filha, você tem aqui um combo de situações difíceis, né? A começar pela sua relação com a sua mãe. Primeira coisa, retire do coração toda a culpa, essa história que a mãe é um ser divino. Desromantiza isso. É importante a gente olhar para a nossa mãe com muito respeito, mas faz muito bem à nossa saúde emocional quando a gente olha para ela como alguém que também pode receber de nós uma correção.
fraterna, amorosa, as nossas mães não podem ser consideradas criaturas intocáveis pelo simples fato de serem mães. Não, mães erram. E não são divinas, não, elas são sagradas. Elas são especiais, porque são elas que nos tornaram possíveis. Então a nossa relação com elas será sempre de gratidão. Mas não significa que a gente não possa colocar os pingos nos is. Há tantas diferenças entre nós e elas. Claro que às vezes algumas pessoas têm muita facilidade de lidar com a mãe. Eu, por exemplo, sou um testemunho assim. Eu não me recordo na minha vida de ter tido grandes embates com a minha mãe. Não, sempre me dei muito bem com ela. Mas eu não posso negar que em muitos momentos da nossa história, eu precisei também desmistificar algumas coisas da minha relação com ela e tive coragem de dizer, com muito carinho, claro, com todo o respeito que ela merece, que eu não achava aquilo correto. E minha mãe, sendo uma mulher muito dócil, sempre foi muito dócil, minha mãe nunca foi uma mulher teimosa, de ficar insistindo nos erros dela, não, ela tem uma humildade, uma facilidade de reconhecer erro, que facilitou muito a vida dela, facilita muito conviver com ela. Mas eu precisei em muitos momentos dizer, pontuar. Da mesma forma como já acompanhei pessoas que têm muita dificuldade na relação com suas mães. Outro dia mesmo, ouvindo uma pessoa, ela estava tão amargurada porque ela tinha identificado que ela tinha ódio da mãe dela. E ela vivia justamente esse conflito, né? Como é que eu posso ter ódio pela minha mãe, sabendo que minha mãe fez tudo o que pôde fazer por mim? E aquilo para ela pesava tanto, que quanto mais ela sentia o peso de saber que ela tinha essa profunda dificuldade na relação com a mãe, muito mais se tornava pior, porque ela não conseguia nem verbalizar isso. E um dia teve uma explosão com a mãe, quase houve uma agressão física. Por quê? Porque isso não foi terapeuticamente tratado no momento certo. A gente vai deixando encher o pote, né, e de repente transborda da pior forma. A nossa relação com a mãe, ela precisa ser sempre respeitosa, mas nós temos que ter a coragem de estabelecer o limite. Sim, às vezes a mãe, num gesto de extrema... Às vezes elas são muito bem intencionadas, mas elas criam um excesso de proteção. E o excesso de proteção nos sufoca. Não é bom viver sufocado pelo amor da mãe. Então, às vezes, nós podemos dizer, mãe, a senhora está exagerando aqui. Não há necessidade desse acúmulo de cuidado. Claro, elas vão estranhar, mas aprendem. Tudo. Sabe por quê? Porque aprendem por causa do amor que tem por nós. Então, às vezes, você que me escreve aqui, a sua dificuldade com sua mãe, ela vai ficar cada vez maior se você não tiver coragem de fazer isso que eu falava no início do programa. Viver o enfrentamento, de sentar com ela e amorosamente pontuar quais são os pontos, quais são os aspectos do relacionamento entre vocês que está sendo difícil. Não vai virando as páginas sem resolver a lição de cada dia. Sim, e vocês que são mães, fiquem atentas. A maneira como vocês estão lidando com as dificuldades dos filhos de vocês, com vocês. Uma das coisas que é muito comum na relação familiar é que a mãe, às vezes, sem perceber, ela valoriza um pouco mais o filho, aquele filho que é mais parecido com ela, que correspondeu mais o que ela esperava, e aquele que não é, vai se tornando cada vez mais, vai ficando cada vez mais de lado, vai ficando mais alheio, vai sendo colocado naturalmente naquele posto. Ah, ele é muito difícil. Sim, pode ser que não seja ele difícil,
Pode ser que a dificuldade não esteja nele, pode ser que a dificuldade esteja em você, que ainda não foi simples o suficiente para reconhecer que seu filho não tem a obrigação de ser um desdobramento seu. Filho não é o acelerador que você pisa para poder chegar longe através dele em lugares que você sempre quis chegar, mas não conseguiu. Às vezes nós queremos fazer dos nossos filhos os nossos aceleradores. Nós queremos, eu tinha tanta vontade de fazer medicina, você vai fazer. Eu não tenho obrigação de ser o lugar da realização da minha mãe, não. Se por acaso coincidir o sonho que ela tem para mim, que bom. Mas não é prioridade minha fazer a vontade da minha mãe para que ela fique satisfeita comigo. Não, a minha prioridade é descobrir o que de fato nessa vida me realiza. E minha mãe, porque me ama, olha para aquilo que eu faço, que me realiza e se realiza também, ainda que isso seja contrário do que ela esperava para mim. Há mães que resolvem e escolhem ficar inimigas de seus filhos porque eles não correspondem ao que elas esperam. E eu não estou falando de uma inimizade declarada, viu? De não falar mais, de não se encontrarem. Não estou falando não. Estou falando daquela inimizade velada, que fica sempre um alfinetando o outro. Na reunião de almoço, de família, na reunião de festa, que geralmente quando a gente se encontra para comemorar alguma coisa, fica aquela troca de agulhas tão desagradável e que expressa justamente a falta de diálogo ou a falta de entendimento que aquele filho não é você. Ele é seu filho, mas ele não é você, ele não é uma continuidade sua. Então o amor de mãe, ele é muito difícil, ele é maravilhoso porque é Ele que nos proporciona a vida, mas depois, se não há a maturidade de permitir que essa cria evolua para ser quem ela pode ser, esse amor de apego é muito prejudicial. Eu não sei, minha filha, qual é a grande dificuldade que você tem com sua mãe? A maneira como você descreve é muito genérica, você não diz, você apenas diz que tem muitas dificuldades com ela. Tente clarear para você quais são essas dificuldades, onde é que está a origem dessas dificuldades. Foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos mergulhar nos nossos sentimentos, às vezes confusos, turvos. Nós precisamos nos aproximar desse sentimento para que a gente tenha oportunidade de conhecê-lo. Conhecendo os seus sentimentos, você terá a oportunidade de interferir. E a sua interferência provoca liberdade. Quantas vezes também, quantos casos eu também acompanhei de mães que tinham muitas dificuldades com aquele filho, ou mães que tinham dificuldade com aquela filha, e que depois deste enfrentamento amoroso, solidário, quando as peças são colocadas em seus devidos lugares, elas continuam tendo diferenças, mas elas seguem mais harmoniosamente. E isso é libertador, quando você consegue estabelecer com o outro uma relação de respeito, de solidariedade, de fidelidade e ao mesmo tempo de muita liberdade. As suas dificuldades passam, certamente, pela sua incapacidade de lidar com você. Não é normal a gente querer ficar trancado num quarto o dia inteiro. Não é normal a gente se sentir tão frustrada com a vida que a gente está vivendo. Problematize o porquê você fica trancada dentro do seu quarto. Enfrente-se. Não fique com essa resposta fácil, de dizer, hoje eu não quero sair, eu estou mal. Por que está mal? Por que não quer sair? Faça perguntas que de fato lhe façam chegar ao cerne da sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos convida a viver constantemente a investigação que nos faz chegar ao conhecimento da verdade.
Quem não se conhece, certamente não terá facilidade de lidar consigo. O autoconhecimento é necessário demais até para a gente ter condições de vencer os nossos desafios. Não se acostume com o seu jeito triste de ser. Problematize isso, pergunte-se por quê. O porquê dessa tristeza. O porquê não querer sair do quarto. Peça ajuda. Às vezes nós estamos vivendo desordens químicas que são frutos justamente da nossa má alimentação, dos nossos hábitos ruins. Procure ajuda terapêutica, procure um médico. Sim, a tristeza pode ser química, nós sabemos disso. Nós vivemos, minha gente, de maneira muito errada. E nós vamos nos acostumando com esse jeito errado de viver. A gente, em um determinado momento da vida, para de prestar atenção naquilo que de fato importa em nós. A gente presta atenção em tudo. A vida dos outros nos interessa tanto. A gente passa horas e horas vendo séries, na televisão, no computador. Nós nos interessamos pela vida dos artistas, nós nos interessamos pela vida dos outros. E dedicamos tão pouco deste interesse a nós, aquilo que nos move, aos nossos desejos, aquilo que estamos fazendo da vida. É tão cruel quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando um tempo precioso, prestando atenção no lado de fora. Volta ao início do programa. É importante demais que a gente volte os nossos olhos para dentro, porque é aqui no dentro que nós podemos identificar a nossa verdade. É aqui neste encontro pessoal que você saberá dizer se você está feliz com as escolhas que você está fazendo. É aí, andando os caminhos de dentro, essas estradas sinuosas que podem lhe levar ao cerne de sua verdade. É andando estes caminhos tortuosos que você vai encontrar as respostas que você tanto necessita para bem viver. Não se acostume com as respostas rasas que você já lhe respondeu sobre você. Cave um pouco mais. João Paulo II dizia que nós devíamos entrar em águas mais profundas. Ele se referia à evangelização. E o primeiro passo deste entrar em águas mais profundas é justamente o mergulho que nós precisamos fazer em nós mesmos. Ou você acha que o convite à evangelização é para você sair e ir falar aos outros? Não, isso é uma consequência. Primeiramente, é entrar nas águas mais profundas do seu coração. Essa experiência de autoconhecer-se, ela é fundamental, porque é a partir dela que você tem condições de avaliar o que você vive, o que você escolhe, o que você ama, o que você despreza. E é a partir desta experiência, deste olhar dentro, que você vai tendo condições de estabelecer metas. Deus age assim em nós, minha gente, num constante jogar para dentro, para que você tenha condições de ficar a sós consigo. E estando a sós consigo, está também a sós com Ele. E quando você fica a sós com o Senhor, tudo se esclarece. É muito precioso o esclarecimento pessoal, porque é Ele que nos ajuda a projetar uma vida melhor, ou então retroceder para consertar alguma coisa que não ficou bem. Viver consiste em ir adiante, mas também retroceder. Viver bem consiste em ir adiante, mas também retroceder. Retroceder é absolutamente necessário às vezes,
para que a gente siga mais leve, depois de ter reorganizado aquilo que nós sabemos que ficou para trás e que não ficou ajeitado dentro de nós. Aí sim você vai mais leve, você caminha melhor, porque no gesto de retroceder, você desfez um fardo que lhe privava de ir adiante. Ir adiante é a meta de todos nós. Eu quero ir adiante. Eu quero alcançar este Padre Fábio que eu posso ser, que eu ainda não desfruto, às vezes por preguiça, por estar acomodado. Eu quero alcançar este Padre Fábio que Deus me convida a ser. E eu só posso alcançá-lo à medida em que eu ando por dentro, em que eu vou criando dentro de mim essa disposição interior de alargar os caminhos e a consciência e fazer comigo, proporcionar-me o mesmo que os discípulos de Emaús puderam viver, estando a sós com o Senhor, partilhando o pão, chegaram ao conhecimento da verdade. É isso que eu desejo do fundo do meu coração, que estejamos sempre atentos às oportunidades que a vida nos dá, de sermos julgados para dentro e assim chegarmos ao conhecimento da verdade. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém.